Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, doutora. Pronto, me desculpem o atraso, viu? Estava numa reunião que acabou se estendendo. Tranquilo. Então, eu queria primeiro, né, pedir desculpa pelo atraso, agradecer a disponibilidade. Hoje a gente vai conversar sobre o manejo da doença de Vogler-Brand, tá certo? Aí você já pode apresentar, pode Tá colocar seus certo, slides e doutora. começar, tá bom? Tá bom. Tá dando para ver aí? Tá sim, tá ótimo. Pronto, meu nome é Ana Vitória, eu sou R1 de hemato do HU. Eu vou apresentar hoje basicamente a continuação da aula da Lara, há 2 semanas, que a Lara falou sobre o diagnóstico da doença de Vogler-Brand e hoje eu vou falar do guideline do manejo da doença de Vogler-Brand. Um breve resumo, a doença de Vogler-Brand é a doença hemorrágica mais comum. Ela acontece por uma deficiência ou uma disfunção do fator de Vogler-Brand. O fator de Vogler-Brand é uma glicoproteína multimérica, que ele participa tanto da adesão e agregação plaquetária, quanto do transporte do fator 8. Diante disso, a gente consegue imaginar que a clínica é bastante variável, pode ir desde sangramentos leves, sangramentos mucocutâneos, até alguns sangramentos ameaçadores à vida. A doença de Vogler-Brand é dividida em 3 tipos. A tipo 1, que é por uma deficiência quantitativa parcial do fator, ou seja, tem uma deficiência do fator, mas ainda tem. Tipo 2 é por anormalidades qualitativas, e a tipo 3 é como se fosse uma deficiência completa do fator. Essa tabela vai, só para resumir, só para resumir, peraí, só para resumir o que eu falei antes. A tabela do tipo 1, o fator de von Willebrand, a deficiência do tipo 1, que é uma deficiência quantitativa parcial. A tipo 2 é por uma alteração na formação ou um aumento da depuração. Tipo 2B, a plaqueta, ela vai ter um receptor, que é a GP1B, e esse receptor é onde se liga o fator de von Willebrand, e vai ter um aumento da afinidade do GP1B pelo fator de von Willebrand. Esses pacientes vão ter, inclusive, plaquetopenia. Tipo 2M é por uma redução da adesão plaquetária, tipo 2N é por uma redução da afinidade de ligação com o fator 8, e a tipo 3, que seria a deficiência completa do fator. Esse guideline, o objetivo foi fornecer recomendações baseadas em evidência para o manejo da doença de von Willebrand e assim melhorar e facilitar o tratamento desses pacientes, aumentando a qualidade de vida deles. Foi desenvolvido pela união de algumas sociedades, a Sociedade Americana de Hematologia, Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, a Fundação Nacional de Hemofilia e a Federação Mundial de Hemofilia. Foi uma junção de vários especialistas, hematologistas, hematopediatras, ginecologistas e obstetras. Então, foram várias especialidades para formar esse painel. Foi dividido, só para vocês entenderem, esse guideline foi feito baseado em 8 perguntas. De acordo com essas perguntas, foi feita revisão de literatura para definir qual é a melhor sugestão do painel. Assim, as evidências não tinham grandes certezas nas recomendações, mas são sugestões. A primeira recomendação é com relação à profilaxia. Se em pacientes que têm um sangramento mais grave e sangramentos frequentes, a profilaxia com a reposição do concentrado do fator deveria ser de rotina ou deixar sob demanda, só caso o paciente precisasse. E a orientação do painel foi que nesses pacientes com esses sangramentos mais graves e frequentes, os sangramentos graves foram considerados aqueles com queda de mais de 2 pontos de HB, com instabilidade, ou que precisassem de procedimentos cirúrgicos para conter o sangramento. Eles orientaram que deve sim ser feita a profilaxia a longo prazo. Essa profilaxia seria com reposição do fator por no mínimo 6 meses, pelo menos uma vez na semana. E esses pacientes foi visto que eles têm uma redução dos episódios de sangramento, principalmente de epistaxe e hemartrose. E facilitaria, no caso dos pacientes que não têm tanto acesso a serviços de emergência, como eles já teriam um fator em casa, facilitaria
o uso em caso de sangramentos agudos. Apesar disso, apesar dessa facilidade de reduzir sangramentos, é uma medida de alto custo, que iria onerar o sistema e pode estar associada a alguns efeitos colaterais do fator, como a formação do inibidor, riscos de trombose e reações alérgicas. Mas esses efeitos colaterais, eles não têm uma significância tão grande a ponto de não orientar a realização da profilaxia. A profilaxia seria feita com o concentrado do fator, incluindo tanto o fator de von Willebrand quanto o fator 8, de 40 a 80 unidades por quilo. É recomendado que não seja feita eu posso usar só o fator de von Willebrand, mas que não seja feita só o fator 8 em caso de emergência, porque não vai ter um aumento tão grande, e como eu tinha falado no início, o fator de von Willebrand participa do transporte do fator 8. Então, eu não ia ter um aumento tão importante e um controle tão bom do sangramento. A segunda recomendação sobre o uso da desmopressina. Se o uso da desmopressina no controle do sangramento, eu necessito sempre fazer o teste de resposta, ou se eu poderia supor realmente que o paciente é responsivo, ou se eu já suponho que ele não vai responder à desmopressina e uso concentrado de fator ou ácido tranexâmico. O painel orientou que eu devo sempre fazer o teste da desmopressina, porque mesmo que sejam pacientes que são respondedores, eu preciso confirmar isso. Pacientes com doença de von Willebrand tipo 1, que é a deficiência parcial, geralmente respondem à desmopressina, mas dependendo do nível, eles podem não responder tão bem, porque qual é a ação da desmopressina? Ela vai estimular a liberação do fator que já foi produzido. Então, ela não vai estimular a produção, ela vai só liberar o fator que já tem. Se o paciente tem muito pouco fator, pode ser que ele não responda. Então, a orientação é que sempre deve fazer o teste para avaliar a responsividade. Nesses pacientes com doença de von Willebrand tipo 1 e com o nível de fator menor que 0,3, principalmente, eu devo realmente fazer o teste. Eles contraindicam usar a desmopressina sem fazer o teste, porque a chance deles não responderem é grande quando tem um nível de fator muito baixo. Ao contrário de quando o nível de fator é a partir de 0,3, que geralmente são pacientes respondedores e eu posso presumir que eles respondem, porque querendo ou não é uma medida cara e que nem sempre eu vou ter disponível para fazer o teste. Lembrar que a desmopressina ela é contraindicada em pacientes com alto risco cardiovascular, paciente com história de crises convulsivas, porque é um antidiurético, né? Então, predispõe a hiponatremia, aumento de pressão. Posso usar em gestantes, mas se a gestante tiver pré-eclâmpsia, é contraindicado. E ela também é contraindicada no tipo 2B e no tipo 3. No tipo 2B é aquele que eu tinha explicado, que tem a maior afinidade do fator de von Willebrand pela GP1B. Nesse caso, se eu usar a desmopressina, eu posso piorar a plaquetopenia do paciente. E a tipo 3, eu não vou ter fator, então não adianta dar a desmopressina se o paciente não tem fator, porque eu vou estimular a produção de uma coisa que não tem. Estimular a produção não, estimular a liberação. A dose da desmopressina, ela pode ser usada subcutânea, que foi até uma pergunta, eu acho, na última aula, se poderia ser usado por via intranasal também, e pode. Via subcutânea, via intranasal e a intravenosa mesmo. A desmopressina, a dose é de 0,3 microgramas por quilo, o máximo de dose é de 20 microgramas, isso IV subcutâneo. Se for feito intranasal, vai depender do peso. Um sprayzinho é 150 microgramas. Aí, se o paciente tiver menos de 50 quilos, é só um puff. Se tiver mais de 50 quilos, são 2 puffs. O teste de responsividade à desmopressina é feito dosando o antígeno e a atividade do fator de von Willebrand e a atividade do fator 8. Eu vou dosar antes de aplicar, meia hora a 30 minutos depois, e depois 4 horas após. E aí eu vou avaliar se esse paciente respondeu ou não. Para eu dizer que ele respondeu, é o que tem aqui. Se eu disser, para eu falar que ele respondeu, teve um teste positivo,
ele tem que ter um aumento de pelo menos 2 vezes o nível do fator, ou então os dois, tanto o fator de von Willebrand quanto o fator 8, tem que estar em níveis acima de 0,5, para falar que é um paciente que respondeu e que eu posso usar a medicação. A próxima recomendação foi com relação à terapia antitrombótica. Se em pacientes com doença de von Willebrand, com doença cardiovascular, eu poderia usar antiplaquetários e anticoagulantes, ou eles precisariam de algum outro tratamento. A orientação foi que sim, esses pacientes que necessitam devem usar, porque são medicações que têm benefício comprovado no risco cardiovascular, mas que eles podem realmente ter um risco maior de sangramento, devem ser monitorizados mais de perto, em alguns casos, dependendo da história prévia, da gravidade dos sangramentos e da frequência. Eles podem necessitar de profilaxia, como fator de von Willebrand ou ácido tranexâmico, e que, apesar de ter realmente um maior risco de sangramento, não teve uma evidência tão comprovada que contraindicasse o uso dos antiplaquetários e anticoagulantes. A quarta recomendação é qual dosagem deve ficar o fator 8 e o fator de von Willebrand em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte. A dúvida seria se o fator 8 ele deveria ser mantido maior ou igual a 0,5 por pelo menos 3 dias após a cirurgia, ou o fator de von Willebrand que deveria ficar maior ou igual a 0,5 por pelo menos 3 dias. A orientação foi que os dois devem ficar em níveis de pelo menos 0,5 por pelo menos 3 dias. Depois desses 3 dias, fica a critério do médico que está acompanhando e tudo depende muito da história pregressa do paciente. Se ele já tem uma história de grandes sangramentos, então eu tenho que, um dos objetivos desse painel foi justamente individualizar o tratamento, mas que os dois devem estar acima de 0,5. E, inclusive, foi contraindicado se basear, aqui tem fator 7, mas é fator 8, foi contraindicado se basear só com o fator 8 nesses pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, porque, como eu falei, eu preciso ter o fator de von Willebrand para transportar o fator 8. Se eu der só o fator 8, eu não vou ter um incremento tão grande e não vai ter tanto controle do sangramento, comparado ao uso do fator de von Willebrand. Em cirurgias maiores ou procedimentos minimamente invasivos, mais ou menos o mesmo questionamento, se eu devo deixar os níveis maior ou igual a 0,5 com ácido tranexâmico em monoterapia, ou eu vou usar a combinação com fator ou com a desmopressina. A orientação foi que eu devo deixar sempre a atividade do fator maior ou igual a 0,5, usando a desmopressina, ou concentrado de fator associado ao ácido tranexâmico, ou seja, o objetivo é não fazer monoterapia. Eu vou deixar sempre a desmopressina ou o concentrado de fator associado ao ácido tranexâmico, porque tiveram melhores respostas. Esses pacientes foi visto que tiveram menos sangramentos no pós-operatório. Mas, como eu já falei algumas vezes, não depende muito de como é a história de sangramento desse paciente, se eram sangramentos leves, porque dependendo, isso deixar os fatores nesse nível e fazer dupla terapia não é um fator necessário para o paciente ter um bom desfecho, se ele já não tinha tanta história de sangramento. E o uso indiscriminado do fator pode induzir a formação do antifator e esses pacientes terem mais problemas depois. Vale ressaltar que em pacientes que vão fazer procedimentos só de mucosas e que tem uma história de sangramento prévia com fenótipo chamado de fenótipo moderado, pacientes do tipo 1 e com níveis maior que 0,3, eu posso fazer só o ácido tranexâmico isolado, sem precisar combinar nenhuma terapia, porque, querendo ou não, é uma medicação que tem mais acesso, tem um menor custo que comparado ao fator, e são pacientes que já teriam risco baixo de sangramento de toda forma, e um procedimento não é invasivo. Com relação ao sangramento menstrual, qual seria a melhor recomendação? Uso da desmopressina, da hormonioterapia ou do ácido tranexâmico? Vai depender muito
do desejo ou não de gestar dessas pacientes. Caso essas pacientes desejem gestar, eu não vou poder fazer a terapia hormonal. Mas se elas não tiverem esse desejo, eu posso usar qualquer uma. Não tem superioridade entre a desmopressina e a terapia hormonal. Foram vistos já em alguns estudos o benefício do DIU de hormônio, que seria o Mirena, o Cailina, na redução do sangramento dessas pacientes, que aumenta a qualidade de vida, e eles têm tido uma boa resposta, mas ainda não tem tantos estudos assim. Já nas pacientes que têm o desejo de gestar, eu não vou poder usar a terapia hormonal. Eu posso usar tanto ácido nexâmico quanto a desmopressina. Lembrar que não é contraindicado na gravidez, mas se a paciente já tiver pressão alta, tiver pré-eclâmpsia, aí eu não posso usar. E nesses casos de sangramento, sempre lembrar de rastrear a anemia ferropriva e, enfim, em todos os casos. Nas pacientes que vão precisar se submeter a anestesia de neuroeixo, né? Vão fazer RAC, peridural, analgesia de parto. Qual é o melhor nível que deve deixar o fator entre 0,5 e 1,5 ou maior que 1,5? A orientação foi que eles devem ser mantidos entre 0,5 e 1,5 nessas pacientes que vão fazer anestesia de neuroeixo. Apesar de que, se os níveis estiverem acima de 1,5, vão ter menos sangramentos, isso já foi comprovado. Mas não foi algo tão significante ao ponto de contraindicar estar entre 0,5 e 1,5. Não teve tanta significância estatística com relação ao sangramento. Lembrar que deve permanecer nesse nível pelo menos por 6 horas após o procedimento. Nos casos de anestesia de parto, que as pacientes ficam com catéter e podem ficar por mais tempo, lembrar que é 6 horas após a retirada do catéter. A última recomendação é sobre o manejo no pós-parto e o uso do ácido tranexâmico nesse período. A orientação foi que o ácido tranexâmico ele é indicado no período de pós-parto. Ele pode ser feito tanto por via oral quanto via intravenosa. Por via oral é de 25 miligramas por quilo, de 8 em 8 horas. E a via intravenosa é 15 miligramas por quilo, também de 8 em 8 horas. Período de duração de 10 a 14 dias. E eles tiveram uma menor evidência de sangramentos no pós-parto, hematoma vaginal e outras complicações trombóticas. Eu acho que era isso. Foi um pouco difícil, porque baseado em algumas perguntas, mas eu espero que tenha dado para entender alguma coisa. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Vitória, pela apresentação. Eu gostei desse artigo porque ele traz situações bem do que a gente encontra no dia a dia, né? Quando a gente está tratando esses pacientes com doença de Wolff-Lebrun. A gente sabe que a doença de Wolff-Lebrun é a coagulopatia hereditária mais comum, certo? Infelizmente, a gente ainda tem muito subdiagnóstico, porque, acho que eu falei na outra aula, né? Como a gente sabe, a maioria dos pacientes com doença de Wolff-Lebrun é Wolff-Lebrun tipo 1, né? E aí, às vezes, você tem mulheres com história de alteração do sangramento menstrual, fluxo menstrual aumentado, que você tem essa própria mulher tem, às vezes, uma dificuldade de dizer se é normal ou se não é, né? Então, por exemplo, ontem eu faço ambulatório na maternidade escola de doenças hemorrágicas e trombóticas nesse perfil de pacientes, né? Nas gestantes e nas mulheres que têm essa alteração pela ginecologia. Aí tinha uma paciente que está gestante com anemia ferropriva, aí você vai e pergunta, como é a sua menstruação? Não é normal. O que é normal? Você dura 8 dias, 9 dias, né? Normal. E o pessoal da sua família, se todo mundo é do mesmo jeito. Então, a questão do que é normal, né, é uma coisa, às vezes, muito relativa, né? É normal porque todas as mulheres que eu conheço é do mesmo jeito, então é normal, né? Sem necessariamente ser. E aí você tem um subdiagnóstico justamente porque você falta essa suspeição clínica, né, por parte do próprio paciente e por parte dos médicos que atendem também, que infelizmente não tem um conhecimento claro sobre a investigação dessas coagulopatias, né?
E aí, se tu quiser botar de novo, Vitória, só para a gente discutir as recomendações, como a gente fez na última aula. Vou botar logo nas recomendações. Pronto. Tu pode colocar já no que ele conclui, porque aí a gente vai discutindo em cima do que ele conta. Pronto. Então, assim, né, nessa primeira recomendação, né, dos pacientes com doença de volvo branco, história de sangramento grave sobre o uso de profilaxia. O protocolo do Ministério da Saúde, ele é um protocolo bem antigo, ele já tem 11 anos, é um protocolo de 2011, que infelizmente ele ainda não tem essa previsão de profilaxia nesses pacientes, mas a gente tem, principalmente naqueles pacientes com doença de desenvolvimento tipo 3, tem alguns pacientes até já com doença articular, e que a gente, né, tem esse benefício de você fazer a profilaxia a longo prazo nesse grupo, né? Nos pacientes, você pode fazer uma profilaxia a longo prazo, você pode fazer uma profilaxia intermitente, né, dependendo do sangramento desse paciente. Né? Então, às vezes, paciente que desenvolve telangiectasia, principalmente trato gastrointestinal, que nesses doenças de volvo branco, com idade mais avançada, você encontra mais, né? O paciente que já tem tido episódio de sangramento por alteração estrutural, você pode tentar fazer uma profilaxia, como ele coloca ali, no mínimo de 6 meses, né? Uma vez por semana. Ou nesses pacientes que já têm problema tipo 3, que já tem doença articular estabelecida, você realmente faz uma profilaxia como a gente faz nos pacientes hemofílicos, né? Sempre lembrando desse cuidado, né, do risco de trombose, principalmente nos pacientes que já tenham outros fatores de risco associados, porque às vezes a gente fica achando que o coagulopato não trombosa, mas trombosa sim, principalmente relacionado, geralmente as tromboses são relacionadas à reposição, né, dos medicamentos procoagulantes, muito mais comum com o uso do CCP, CCPA e do fator 7, né, mas a gente tem casos de pacientes que tiveram trombose após o uso da medicação, tanto trombose venosa quanto trombose arterial, então tem que lembrar, né, sempre tem que ter esse cuidado, tá? Passa aí para a próxima, por favor. Para a segunda recomendação. Pronto. Com relação ao uso da desmopressina, né? Como a gente falou na vez passada, na aula passada, sempre você precisa fazer a avaliação da responsividade, né? Nos pacientes, como a gente aqui não consegue fazer a diferenciação entre os subtipos do tipo 2, né? Então, a gente acaba fazendo principalmente para os pacientes do tipo 1, tipo 3, obviamente, que não vai ter benefício, né? Como a Vitória falou, a desmopressina ela vai estimular a liberação do fator, né, intracelular. Então, se o paciente não produz, né, não adianta você tentar estimular o que ele não tem, né? Então, o volvulana tipo 3 não faz sentido, justamente por conta dessa falta de resposta, né? Então, principalmente no volvulana tipo 1, e aí a gente precisa realmente fortalecer isso, né, de que a desmopressina é uma boa opção quando o paciente responde, e pode sim, em algumas situações, substituir o tratamento da reposição do concentrado de fator. Pode passar para 2B. Então, nesses pacientes, né, ele coloca, nesse perfil de paciente, o painel se posiciona contra o uso da desmopressina sem a realização do teste, né, basicamente aquilo que a gente falou, né, tem que fazer o teste, tem que confirmar a responsividade, né, principalmente nos pacientes com tipo 1, e tem que ter cuidado nesses pacientes que tenham contraindicação ao uso da medicação, né, pode passar. Aqui é só a dose. Certo. A dose que a gente faz geralmente é esse mesmo, 0,3 microgramas por quilo, né? E aí a Vitória trouxe a resposta que a gente tinha ficado devendo da aula passada sobre o spray nasal, mas o Ministério da Saúde ele não disponibiliza mesmo, né? Então ele disponibiliza principalmente endovenoso e também a subcutânea, tá certo? Com relação ao uso de antiplaquetários e anticoagulantes, eu me lembrei de uma paciente agora bem recente, uma paciente com estenose de artéria renal, e com doença de volvo lembrante tipo 1, que teve agora internada esse ano já no hospital universitário,
para fazer uma angioplastia, né, colocar um stent na artéria renal. E aí houve a discussão, né, fazer ou não fazer o antiagregante. E aí sempre entra a questão da história clínica. Um paciente que não tinha história clínica hemorrágica significativa, né, era alterações menstruais, já estava na menopausa, não tinha um sangramento significativo. E aí, essa paciente saiu usando o antiagregante. A gente, obviamente, fez a orientação do uso do fator pré-procedimento, que é fazer uma função arterial, e que observasse de forma evoluir com hematoma local, acordou com o pessoal da cirurgia vascular de fazer o antiagregante, né? Pelo menos eles não fazerem um ataque do antiagregante no procedimento, deixar só a dose de manutenção em seguida, e a paciente está evoluindo bem, né? E aí a gente encontra muito, né, nesses pacientes, muito não, a gente encontra em algumas situações essa questão desses pacientes que evoluem com doenças cardiovasculares e que precisam fazer o tratamento, né, de antiagregação. A gente encontra, inclusive, nos pacientes hemofílicos que já estão numa idade maior, a gente sabe que eles têm um risco cardiovascular maior, né? E aí a gente pode sim, principalmente no globulin tipo 1, fazer o uso dos antiplaquetários, né? Nos pacientes com hemofilia, por exemplo, né, que a globulin tipo 3 se assemelha um pouco. Se for só um antiagregante, geralmente a gente não faz profilaxia associada, mas a gente teve, por exemplo, um paciente que teve que fazer um estente coronariano e ficar com dupla antiagregação, ele fez profilaxia no período da dupla antiagregação, e em seguida, quando ficou só com AS, ele ficou sem a profilaxia, era um hemofílico moderado, e aí ficou bem, né? Então, a gente sempre lembrar do que é que você tem que pesar mais, qual é o maior risco naquele momento para o paciente, se é um risco hemorrágico ou se é o risco trombótico, né? Então, o paciente perdeu um stent na coronária, né? Você pode fazer uma profilaxia para esse paciente ou não, dependendo da história hemorrágica, e fazer com segurança, mas monitorizando de perto o uso das medicações, tá? Pode passar para 4. Então, na cirurgia, o protocolo do Ministério da Saúde, para quem já leu, ele é um pouco confuso, porque ele não coloca se o alvo do fator que ele está falando é do fator 8 ou do fator de Vogel-Lebrun, né? E aí essas recomendações, elas são bem interessantes porque ajudam nesse sentido. A gente tem 2 apresentações disponíveis pelo Ministério da Saúde de fator de Vogel-Lebrun, que é uma que tem uma relação mais desproporcional entre Vogel-Lebrun e 8. Então, a gente tem 1.200 de Vogel-Lebrun para 500 unidades de fator 8, e tem uma que é mais próximo de 1 para 1, que geralmente tem 500 de Vogel-Lebrun e 500 de fator 8. E aí sempre fica nesse questionamento, né? Então, o mais seguro é que você mantenha o nível dos dois, né? Acima de 0,5 unidades por ml, né? Depois da cirurgia. Esse tempo realmente ele varia muito com qual é o procedimento cirúrgico. Então, nesses procedimentos mais superficiais, procedimentos menores, a gente viu que poderia fazer só o uso da desmopressina, né, na próxima recomendação, só o uso da desmopressina, ou em algumas situações até só o uso do astronexâmico. Nas cirurgias maiores, tem sim, e nos pacientes com história hemorrágica mais significativa, tem sim que fazer o uso da reposição do fator. E aí, geralmente, a gente faz essa avaliação do tempo, inclusive com a evolução clínica do paciente, né? Por conta também do risco trombótico. É um paciente que está fazendo procedimento cirúrgico, a cirurgia por si só aumenta o risco de trombose, e você está fazendo um medicamento procoagulante. Então, essa avaliação, não existe uma receita de bolo. Geralmente, a gente fornece um relatório com orientações iniciais, né? Vamos proceder dessa forma, mas essa avaliação do dia a dia ela é muito importante para você decidir quanto tempo, de fato, o paciente precisa ficar fazendo o uso do concentrado. E sempre fazer o associado, né? Fator de Vogel-Lebrun junto com o fator 8, e não fazer só o fator 8 isolado. Pode passar. Como eu tinha falado, né, nas cirurgias menores, você pode fazer só a desmopressina ou fazer só o ácido nexâmico em algumas situações. Obviamente, você tem que avaliar qual é o tipo, né? Isso a gente está falando para o tipo 1, né? Pacientes com tipo 1, você pode fazer sim só o ácido nexâmico em algumas situações,
ser uma pessoa que tenha um cuidado hemostático, né? Então, por exemplo, a gente tem a odontologia aqui, numa extração de dente, você pode fazer só a desmopressina, alguns procedimentos você pode fazer só o ácido hexâmico, mas a gente sabe que a nossa odontóloga tem um cuidado especial com a hemostasia. Então, no paciente que for fazer um procedimento cirúrgico superficial, você tem que alertar o médico que está fazendo o procedimento para que ele tenha sempre esses cuidados. A hemostasia, mesmo em pacientes não coagulopatas, ela tem, pacientes que têm outras citopenias, uma plaquetopenia, ela tem muita relação também com a mão do cirurgião. Então, pessoas mais experientes, né, que tenham mais costume de fazer aqueles procedimentos, geralmente vão conseguir uma hemostasia melhor do que pessoas menos experientes. Pode passar. Com relação ao sangramento do período menstrual, alguns pacientes têm o DIU hormonal, então, assim, realmente é uma mudança significativa na qualidade de vida desses pacientes, né? As mulheres que não desejam engravidar, geralmente também ficam muito bem com anticoncepcional combinado. E as que desejam engravidar e que estão fazendo só uso ácido hexâmico, dependendo do fenótipo hemorrágico dela, a gente tem algumas pacientes que, mesmo com o ácido hexâmico, fazem uma anemia ferropriva significativa, tem um sangramento importante. Então, realmente, essas pacientes precisam ficar sendo vistas mais de perto, né, para você ter esse cuidado com o manejo da anemia delas, né? E lembrando que quando a mulher engravida, geralmente o fator de Vogler sobe na gestação. Então, a gente precisa, foi uma coisa que ele não colocou aí, mas a gente precisa monitorar os níveis de Vogler da gestante no terceiro trimestre, porque na maioria das vezes as Vogler tipo 1 vai normalizar, então a gente colhe ali em torno de 32 semanas, 34 semanas, a gente colhe a dosagem do antígeno da atividade. Se tiver normal, essa paciente pode ir para o procedimento cirúrgico ou para um parto vaginal sem um preparo prévio com reposição de fator, né? É o que ele coloca na próxima recomendação, pode passar aí, que inclusive essas pacientes, elas poderiam fazer anestesia de neuroeixo, né? Desde que elas tenham uma atividade aí acima de 50%. Então, você poderia tranquilamente encaminhar, mas muitas vezes essas gestantes, depois de 7 dias, em torno de 5, 7 dias após o parto, você costuma ter uma tendência a normalizar os níveis de fator de Vogler para os níveis prévios. E aí, é nesse momento que muitas vezes essas pacientes apresentam sangramento. Então, tem que ser orientado para essas gestantes, para essas puérperas, que elas podem vir a precisar de reposição do fator, né, ou do uso da desmopressina nesse período do puerpério. Na maioria das vezes, você consegue resolver só com ácido hexâmico nesse período. Então, geralmente, a gente já deixa orientado, prescrito e orientado que o retorno ao serviço tiver sangramento aumentado para fazer a reposição do fator, né, mas que a doença de Vogler-Lebrun, por si só, ela não é uma contraindicação a paciente fazer analgesia periparto ou fazer raquianestesia no caso de cesárea, desde que, obviamente, você conheça os níveis de fator dessa paciente nesse período, tá? Pode passar para a próxima, que aí continua a mesma orientação, né? Que essas pacientes no pós-parto, geralmente, né, você já faz o ácido hexâmico para essas mulheres, né, normalmente, porque elas têm, sim, um risco aumentado de hemorragia pós-parto, e já tem estudo, né, o estudo UMA, mostrando o benefício do uso do ácido hexâmico, mesmo em pacientes não coagulopatas, né, para prevenir, para tratar o sangramento pós-parto, né, então você tem uma melhora significativa, então geralmente você pode, inclusive, fazer uma dose do ácido hexâmico pré-parto, né, endovenoso, e manter isso até 10 a 14 dias após a resolução da gestação, né, por conta desses resultados melhores na evolução dessas pacientes, tá certo? Pronto, era isso. Eu queria abrir agora para alguém que quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Ninguém? Eu acho, vou lembrar, mais difícil de manejar, pode tirar a apresentação, Vitória, obrigada, mais difícil de manejar do que a hemofilia, né? A hemofilia está um pouquinho mais redondo, assim, as coisas a se fazer. Obviamente que sempre tem, vez ou outra, uns desafios, né, para a gente decidir na prática.
mas a doença de Wolff-Lebran ela é bem mais heterogênea. Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Ninguém? Só parabenizar a Ana Vitória, a senhora também, doutora, foi ótimo. E realmente, assim, o mais difícil, assim, para a gente realmente é o diagnóstico também, né? Não é fácil o diagnóstico e identificar também o subtipo. Infelizmente, a gente não tem, né, acesso a tudo ainda para a gente poder destrinchar, né? Mas é importante, né? A gente sempre relembrar e a gente sabe que é uma doença comum e que é muito subdiagnosticada, né? Pouco conhecida, né? Então, é importante a gente também disseminar, né? Lembrar sempre de colocar nas nossas hipóteses, né? Sim, com certeza. A gente não diagnostica aquilo que a gente não conhece, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar, né? A gente sai da faculdade, na verdade, sem saber nem transfundir, que seria o básico, né? Quem dirá aprendendo a fazer uma investigação de coagulopatia, né? Mas aí a gente está aqui para tentar melhorar isso. Então, assim, realmente, o Wolff-Lebran é aquela história, né? É muito fácil dizer que tem, dizer que não tem, às vezes é muito difícil, e quando você entra para o manejo, você tem que ter muito cuidado, nem em subtratar, nem em supertratar, porque o supertratamento também tem efeitos adversos, como formação de inibidor, como trombose associada, né? Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado também na hora que a gente está prescrevendo esses pacientes e lembrar também de sempre fazer o teste da desmopressina e usar a desmopressina nos pacientes que respondem, porque você consegue reduzir o custo, né, e reduzir a exposição desses pacientes ao fator exógeno, né? Você está simplesmente estimulando o aumento da concentração do fator endógeno desses pacientes, tá? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então, eu queria realmente agradecer e parabenizar a Ana Vitória, você conseguiu trazer assim de forma bem, bem concisa e objetiva os principais pontos da recomendação, tá? Na próxima semana a gente vai falar de hemofilia, né? Eu não sei quem é o residente que vai apresentar, mas depois eu mando o cartazinho.